Bom dia, a gente está aqui hoje para mais um pod e hoje a gente tem um convidado muito querido, eu e a Kiki, um colega de faculdade, gato, né? Nosso contemporâneo. Começou um ano antes da gente, mas era da Atlética, super engajado, né? Sucesso total. Daquelas contas que a gente nunca sabe. Exatamente, eu não lembro. Ele deve ser um pouquinho mais velho que a gente. Se a gente tá com 27, ele tava um ano na frente. Deve ter uns 28. Mas vocês vão ver daqui a pouco que não parece menos. E aí, e a gente tá aqui, a gente chamou o Marco, é o Marco Antônio. É um querido mesmo, um cara que tem muita história de superação. E a gente sabe que o pod aqui é para falar de vida e trazer para a gente, assim, para vocês, para todos nós, histórias de superação para tentar não minimizar, não diminuir, não menosprezar a dor do outro, mas tentar mostrar que faz parte, né, dessa vida, esses percalços, esses tombos, essas decepções, superações. E a gente trouxe o Marco para falar disso também. Então é isso. Bem-vindo, Marco. Bem-vindo ao Pode Tudo, Fernando, onde tudo pode. É um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Depois de tanto tempo de reencontrá-las. É pouquinho, né, Marco? Quanto tempo? prazer todo nosso. Melhor não fazer conta. Não faz. Deve fazer o quê? Uns 5 anos? Por aí. Talvez e meio. Um pouco menos. Um pouquinho mais, um pouco menos. É isso aí. E aí, Marco, o que você... A gente já conversou, claro, né? E a gente sabe algumas coisas, não sabe tudo, porque são muitos anos, né, de janela. Porque, embora a gente tenha tido esse contato na faculdade, nossas vidas seguiram caminhos diferentes e a gente ficou um tempo sem se falar, sem se ver, né? Nós três. E nesse período... O que você pode trazer pra gente, assim, que realmente... Primeiro, eu acho uma coisa muito interessante que eu queria que você falasse. Como é que você chegou no direito, né? Porque você... Chegou um momento que você falou, gente, pra onde eu vou? E eu falei disso vindo pra cá, né? Da história do Marco. Como é que foi isso? Bom, vamos lá. Vou até dar um passo atrás daquilo que vocês já sabem, não é? Uhum. Até para que todos possam compreender um pouco essa dinâmica da vida, como a vida ela é. Veja, na verdade, eu com 13 anos de idade, eu já exercia muita atividade física. Eu já jogava futebol, num esquema já voltado ao profissionalismo, não é? Nossa, que aqui em Campinas, aqui na Guarani. E ali eu fui, desde das categorias de base, fui crescendo e eu tinha uma ideia, eu visualizava no futuro, se eu fosse um atleta profissional, que eu seria como Sócrates. Nossa! Eu jogador de futebol e médico. Que humilde! Legal, jogador e médico, vem a medicina aí. E eu dizia isso. Bom, foi chegando, o tempo foi passando, foi chegando a época de vestibular, eu treinando todos os dias, de manhã, de tarde, estudando à noite, precisava prestar vestibular. Tinha essa coisa, carregava esse sonho, vamos dizer, comigo. Mas, paralelamente também, eu tinha meu tio, Osni, foi professor na PUC, desembargador, meu padrinho, que me incentivava a ir para o direito. E como vocês bem sabem, nós somos muito jovens, provocados a tomar uma decisão dessa natureza. É péssimo, eu acho isso muito difícil. Nós não temos maturidade para escolher a profissão. Então você tem algumas ideias, você se apega a alguns detalhes. E veja, naquela ocasião eu não tinha nem na medicina e nem no direito ninguém para seguir. A época que meu tio incentivava, ele era promotor de justiça. Então, eu não sabia, acho que uma grande maioria, o que era um concurso público, uma carreira pública. E o que de fato fazia um promotor, né? Eu nem pensava naquilo. O que acontece no ano que eu presto vestibular? Coincidentemente, era um dos melhores anos que eu tinha ali dentro do futebol. Tive um problema físico na ocasião, nos 2 joelhos, que os médicos queriam me operar. E nunca operei. Na verdade, aquilo era natural do crescimento, né? Aquele esticão que você dá em determinada fase da vida, e eu tinha muita dor no joelho. E foi exatamente quando eu fiz o vestibular. Com 17, né? Fiz vestibular, medicina e direito, fui aprovado. Fez os dois. Vestibulares. Mas só aqui em Campinas, veja que interessante. Tantas opções, tantos cursos em outros lugares, eu fiz em Campinas. Só aqui em Campinas. Uma na Unicamp, outra na PUC. Fui aprovado e optei pelo direito. Por que optei pelo direito? Porque naquele momento específico, eu me desiludi um pouco com a história do futebol. Então, aquela história... Não vou mais ser Sócrates. E a medicina estava atrelada ao futebol, aí brochei. Aquela ideia estava atrelada. Então, e veja,
Como a gente é vou bobo, explicar né? pra vocês. Pois é, lógica nenhuma. Nenhuma, zero. Nem para escolher, nem para desistir. isso. Lógica nenhuma. Mas, enfim, fui pro direito. Por isso, inclusive, na faculdade, logo no primeiro Tava ano, na eu me Atlética. envolvi na E Atlética. você passou em medicina, né? Medicina, sim. E você passou na Unicamp, é isso? Exato. Gente, olha que Gente. inteligente esse Marcão. Meu, gênio, totalmente gênio. Arrasou. Exato. Mas, enfim, faz parte da vida, não é? Lógico. São escolhas. Tudo na vida são escolhas. Lógico. Não é mesmo? Bom, fomos para o direito, fiz a faculdade e terminei de uma forma interessante, porque já saí da faculdade abrindo escritório de advocacia. Eu, Arthur e Donato, que eram meus colegas de turma. O Arthur. Arthur Orsi. Aham. Arthur Orsi, Donato Artuso Neto. Então, o que acontece? Nós iniciamos ali na advocacia do zero. Do zero. Em que área? Na Só de verdade, era curiosidade. civil e trabalhista. Ah, tá. E mais 3 sonhadores, porque a época tinha 23 anos de idade. É. Ou seja, aquela Menino. expectativa, sim, e sem saber o que vinha Nada. pela frente. É. Talvez a coragem de iniciar. Isso é maravilhoso. É muita bravura. O que nós teríamos pela frente. É. Né? Esse é o Sensacional. ponto. Bom, enfim, o tempo passou e a vida profissional foi seguindo. Foi caminhando, você vai crescendo, você vai desenvolvendo. Depois de 4, 5 anos já foquei mais na área tributária, não é? Que é onde até hoje eu transito mais. Pra mim é gênio quem faz tributário. Eu comecei com tributário também. Eu não sou gênia, não. Não, gênio não, mas assim, Ai, você tem que ter muita resiliência e persistência, paciência para poder muito lidar estudo. com a área. Muita né? alteração. Porque muda muito. Muito. Muda muito. E o que é pior, chega em determinado momento que as pessoas não compreendem muito o sistema. É. É um problema isso. Né? Vamos falar de direito hoje aqui. Não, não. Nem a gente, nem os tributaristas mas outro entendem. dia, mas outro dia a gente vai chamar de novo para falar. Mas veja, então o que acontece? Só que algumas dessas características você vai carregando com você ao longo da vida. Né? Então, veja, eu tive ao longo dessa história... Você aprendeu a fazer conta, Marcão? Do zero, tem que aprender. Né? Eu estava contando para a Dani como que eu aprendi a fazer conta. Tem que aprender. Depois eu conto. Tem que aprender. Então, o que acontece? Aí você, necessariamente, você vai se aperfeiçoando e a vida vai te direcionando para uns lados. Não é? Aí depois minha sociedade virou outra, teve uma sociedade com o pessoal de São Paulo, a vida foi passando, até que em determinado momento eu me via como sócio de capital num dos maiores escritórios da América Latina. Que foi uma experiência muito interessante e que eu costumo dizer, né? Poxa vida, para quem saiu ali sozinho do nada, você chega ali onde as pessoas imaginam que é o topo. É isso aí. E não é. Não é. Não. E não é. Não. É só mais um degrau. É só mais um degrau. Eu fiquei um tempo nessa sociedade e acabei saindo depois de alguns anos. E foi onde eu decidi voltar a retomar a minha atividade própria, não é? E coincidentemente, vocês me convidam aqui para o podcast no mês que lembrei isso ontem, está completando 10 anos que eu retomei Ai, que legal. essa etapa da vida profissional. Eu quero te fazer uma pergunta antes que você termine. Claro. Eu também já trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei no Pinheiro Neto, que é gigante, tá? Há muitos anos atrás, em outra vida, mas não só em escritório de advocacia. Você tem uma personalidade forte, diferente, né? A gente se conhece faz tempo e você confirmou isso agora que a gente se reencontrou. Como é que é trabalhar em escritório, que são assim, ou você está dentro da caixinha ou não está? Como é que é isso para quem tem bastante personalidade, assim, e é fiel aos seus princípios? Não necessariamente escritório de advocacia, sim, né? Qualquer negócio. Qualquer negócio que exija que você seja compliant, né? Porque assim, a gente, né, Dani, você que é de escritório, e eu nem quero que esse papo fique técnico não é aqui, essa né? a ideia. Mas a ideia é de personalidade mesmo. E de superação, E porque de isso talvez tenha sido superação. uma baita superação. Que eu tô perguntando isso porque eu senti isso demais, né? Eu sempre trabalhei em empresa, fui para multinacional, mas trabalhei em empresa nacional também por muito tempo e me dava bem. Quando eu fui para escritório, eu tive uma dificuldade gigante. Porque eu tinha que me adequar àquilo e quem não se adequasse estava errado, era ruim. Quer dizer, você não tem espaço, né? Então, eu queria saber a sua experiência, assim, rapidinho. E detalhe, você foi sócio, né? Sim, Então, eu não. Sócio, a gente imagina que tem diferente, uma certa autonomia, então... Mas veja, essa é outra eu acho que ilusão. não só, te respondendo objetivamente, Fernanda, não é só o escritório de advocacia. Qualquer estrutura grande, ela tende a te engolir. Exato.
E também te leva, dependendo do seu perfil, a uma acomodação natural. Que é o que eu nunca tive. Isso eu sempre tive a provocação. Então, o que acontece? Nesse momento que eu me via dentro de uma grande estrutura, você, de fato, e por ser grande, ela tem que ter regras. Claro. Isso é normal. Porque senão não funciona, exatamente. Mas tem determinadas situações que elas passam a te incomodar. E aí vem o grande dilema. Ou você aceita aquilo passivamente, se adapta. Agora eu sou... É um exagero falar que a gente vira um robozinho. Não é bem isso. Mas aí você fica enquadrado. E, de certa forma, você se limita. Total. Você tira a tua capacidade de criação. Você perde até o estímulo, eu acho, né? Exatamente. Você perde aquele espírito empreendedor. Não é? Total. Por muito tempo eu achava que eu estava errada. Eu era errada. Até eu me encontrar... porque eu tenho uma personalidade muito expansiva, né? Até eu entender qual era o meu lugar, eu achava que não. Eu falei assim, não, mas advogado não é assim. Mas advogado tem que ser, né, careta, advogado. E eu não sou, né? Mas foi isso que te estimulou para a mudança, então? Foi isso que me estimulou para a mudança. Algumas situações no dia a dia, eu comecei a entrar numa rota de colisão com outros sócios, no sentido de pensamentos diferentes, interesses diferentes, né? O que é normal na vida também. Sim, normal. Porque a gente vai amadurecendo, né? Exato. Uns amadurecem mais cedo e outros... Então... E não há necessidade de você ter a mesma ideia do que os outros. Claro que não. Pensar diferente não é Ainda problema. bem, Pelo né? contrário. Pelo contrário. Então, o que acontece? Aí, aqui quando você imagina, é interessante que os outros de fora acham, não é? Todo mundo acha de fora, fala, nossa, agora... E a hora que você sai de uma estrutura grande, todo mundo já imagina, o que aconteceu? Né? Já não fracasso. Fracasso. E não é, na verdade, não é nada disso. Não é nada disso. Porque as escolhas somos nós que fazemos. Né? Nós vamos escolhendo, e eu acho que nós temos seus senhores do nosso destino. Não deixar que outros decidam por nós. Enfim, chegou um momento que eu falei, olha, é melhor eu seguir meu caminho, não vou ficar aqui enganando os outros e me enganando. Né? Vou seguir meu caminho. E foi onde eu retomei essa atividade que hoje completa 10 anos. Parabéns. Que bom que você veio comemorar com a gente. E hoje o escritório é seu. Hoje... Sim, meu. Tenho uma sócia no escritório, tenho os advogados que trabalham para mim, mas assim, foram 10 anos extremamente diferentes, extremamente desafiadores, que aí chega no ponto, né, que é o objetivo do pódio, né? Que é aquela questão da história, que vem a história de superação e tudo mais. Então, veja, eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Nosso tempo nem permite que nós vamos sair daqui depois de alguns dias. Não, mas fica tranquila que a gente tem uma pessoa que controla bem o de olho. Legal. Fica tranquilo. Mas basicamente é o seguinte, quando você sai de uma sociedade, de um grande escritório, você tem ainda algumas questões burocráticas para ajustar até poder enquadrar e começar a operar regularmente, não é? Situações normais da vida. Enfim, nesse período, comecei a atividade. O que eu fiz? Na hora que eu restabeleci o meu escritório, eu tinha poucos clientes, tinha 2 grandes clientes, muito bons, que davam uma sustentação. Falei, bom, com esses aqui e outros, dá para recomeçar bem, não é? E construindo, de novo, uma nova história. Mas o que aconteceu pouco tempo depois? Pouco tempo depois, esses 2 clientes, coincidentemente, eram 2 irmãos, não é? Eles foram envolvidos em uma operação policial, foram investigados e paralisaram as atividades deles. Bens bloqueados, a atividade teve que ser paralisada por decisão judicial. Consequentemente, eu fui arrastado e isso me causou um problema enorme. Claro, te quebrou. Porque o que ocorre? Ali eu me vi no inferno de Dante. Eu imagino. Porque já era uma outra fase da vida. As receitas, poucas que tinham a partir daquele instante, não eram suficientes para sustentar o escritório. E você já tinha família naquela época? Já. Então, olha só. Aí então, você se preocupa com a família. Esse é outro problema, porque quando comecei lá atrás, era só eu. Isso aí, com certeza. Depois, quando você fala 20 anos depois, você tem muitas mais responsabilidades. É muita satisfação para dar, né? Você tem, exatamente. Você tem família, você tem obrigações com o teu pessoal, com quem trabalha com você. Você tem N responsabilidades. Veja, na época, eu inclusive, eu estava há 10 anos presidindo a 3ª sessão da turma do TED, Tribunal de Ética da Ordem. Então, assim, você tinha outros compromissos, até a responsabilidade social. Exato. E que não te traziam dinheiro, né? Não, nenhum. Exatamente. Mas é uma forma de você devolver um pouco. Isso eu acho sensacional. Sim, eu acho ótimo. Mas aí, de repente, você se vê sem nada, só com trabalho voluntário, a casa cai, né? E aí o que acontece? Foi um período muito crítico. Na verdade, foi muito desafiador, decisões difíceis para ser tomadas, muita crise. E aquela situação, fala, e agora? Para onde eu vou? Em seguida, para ajudar um pouco mais, o que acontece?
Pandemia. Ah, é pandemia. verdade. Que é relativamente Nunca vem recente. nada sozinho, É a pandemia. né? Nunca é sozinho. É a pandemia. Então, naquele momento, foi uma situação que, a hora que você olha de fora, você fala, puxa vida, muitos pensaram, né? Esse Tá descarte, lascado. já acabou. Já acabou. Esse não consegue retomar a vida profissional. Só que assim, eu nunca deixei me levar pelo que os outros pensam de mim. A gente fala no direito, né? Por isso que eu falei da nós- personalidade, que fique claro aqui, tá, gente? Que é só uma Claro. personalidade Foi uma crítica, forte, né, não, Kiki? claro. Foi uma Sim. constatação e um elogio, obviamente. Claro. Mas veja, a gente vive muito de imagem, de reputação. Só que a reputação é algo que os outros pensam da gente. Exatamente. Tá? A reputação não é a nossa consciência, não é o nosso caráter. E a gente não tem gestão sobre o que os outros pensam da gente. Não controla. Não controla. Então, é o que eu costumo dizer, para você representar alguma coisa, para passar uma imagem, é fácil. O difícil É muito fácil. É você com assumir você. o seu caráter, a sua integridade, o que você É isso. e ter a coragem de falar, é com isso que eu vou. E Exatamente. ainda assim as pessoas ficam falando, tá fingindo. Fica, Fodam-se. né? Como É diz porque um ninguém amigo meu, sabe. fodam-se todos. É. Mas o importante é. Não, mas o importante é a gente manter a imagem com a gente. Com a Isso gente, é difícil. exatamente. A gente se olhar no espelho. Porque quando a gente se Ninguém sabe. decepciona com a gente, também é uma coisa muito séria. Já passei por situações assim. É porque, veja, o que acontece? A hora que você está diante do problema, você só tem, na minha visão, você só tem um caminho, você tem que enfrentá-lo. Exatamente. Então, a palavra desistir, para mim, nunca constou no meu existe. dicionário. Isso faz toda Só- a diferença. Só que assim, nós sabemos que as pessoas, hoje, muita gente desiste, porque às vezes não tem apoio, É, verdade. às vezes não tem suporte, às vezes não tem uma força emocional para poder Exatamente. suportar. Não consegue. Não consegue. Pois é, hoje, um dos maiores problemas que a gente vê na sociedade é o quê? Depressão. Depressão. Não é? Eu, nesse momento, eu tomei uma atitude, eu me dediquei muito mais ao exercício físico para poder evitar remédios. Até porque é assim, seu velho amigo o exercício físico, né? Você sabe que é uma desde sempre. ótima válvula de escape. Desde sempre. Então, você procura ajuda dentro de você mesmo. Exatamente. E da mesma forma, quando você se depara com um problema qualquer, nós somos parte do problema. Nós não podemos achar que terceiros criaram. Com certeza nós somos parte. Então, se nós somos parte do problema, nós somos a solução também. É isso É mesmo. isso aí. Nossa, Lindo. é isso aí. Então é ali que nós temos Lindo, que lindo. buscar. Que delícia. Delícia isso. mesmo. Só que, eu confesso para vocês, não é fácil. Não, claro que Porra. não. Eu concordo em tudo com você, Diária. Marco. Tudo. E concordo que não é fácil. É a uma pergunta que não cobrança quer calar diária. agora, por favor. Faça É uma às cobrança vezes diária. agora. Não, cabe aqui uma pergunta que você Claro. já meio que me respondeu Já. na entrelinha, né? Porque você acabou de falar que o problema é a gente que gera, a solução a gente que tem que dar um jeito de resolver, né? Claro. São tudo escolhas, então você conclui que está tudo certo. Hoje, olhando, você acha que tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Daniela, eu aprendi nesse período de muita dificuldade que as coisas que acontecem na vida não são por acaso, elas acontecem porque tem que acontecer. Ótimo. Né? Tem até toda uma questão espiritual relacionada a isso. E era essa Que a a gente pergunta. costuma dizer, né? E era essa a pergunta. São as provas da vida. Então, eu encarei como uma das provas da minha vida. E certamente não será a última. E quando você fala, né, que a solução está dentro de você, aí eu te pergunto, você acredita em algo maior? Você acredita em Deus? Acredito. E, Na verdade, e você acredita que ele está aí, dentro de você? está dentro de cada um de nós. Né? Exatamente. Então é isso aí. Está dentro bem de cada legal. um de nós. Mas esse é o ponto. Você tem que reconhecer isso. Você tem que ter a humildade de reconhecer isso para aceitar essas situações que acontecem na vida para poder encará-las. Porque, veja, não tem outro caminho. A gente tem que encarar de frente. Tem que ter coragem. Muita paciência. coragem, muita Muita humildade. Paciência, menino. Porque Essa palavra para mim é tudo. É porque o tempo não é nosso. É. A gente quer. Para ontem. Tudo para ontem. A Não gente- é nós, né? Eu tenho falado isso para uma amiga minha O constantemente. mundo fala que é tudo para ontem, né? Não somos nós, é o mundo, você é induzido a isso. Só que o tempo, é o que eu costumo dizer, é o tempo de Deus. Não é? Só que nós não podemos ser só passageiros. Não, a gente não pode ser passivo. Nós somos só, então também não pode só esperar. Não. Então, para vocês terem uma ideia, veja que loucura, não é? E que quer dizer loucura? Faz parte um pouco do temperamento, do meu temperamento. No momento de dificuldade, pouco dinheiro, sem receita, pandemia, Traições. o que você... Também, não é? Infelizmente aconteceram. Mas tudo bem,
Não, claro, só continua quem merece. Só continua quem merece. É uma depuração. Aprendi a valorizar quem ficou do lado e nem quem abandonou. E a perdoar também. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas quando você olha para tudo isso, não é? Você vê as dificuldades, as barreiras, isso, de certa forma, não é que te trava, mas fala, poxa, eu vou mesmo? Será que eu devo? É difícil. E é nesse momento que você não pode hesitar. Como eu disse para vocês, toda essa confusão, pouco dinheiro, pouco recurso, pandemia, o que eu resolvo fazer? Concluir meu doutorado. Ah, que legal. Eu vou concluir meu doutorado, porque eu não vou parar. Por quê? Porque você sempre tem aquela expectativa de que algo vai acontecer. Então, assim, eu sempre tive minha consciência muito tranquila. Minhas convicções, eu nunca mudei minhas convicções. Então, sempre acreditei na minha capacidade, no meu potencial e na minha vontade. Isso Porque esse é o ponto. Tem um momento da vida que todos nós passamos que a gente acha o seguinte, principalmente quando depois tem os filhos, não é? Nossa vida é para os filhos. E de fato é. Nós não podemos negar. Só que é o seguinte, nós não podemos esquecer também que nós temos que fazer por eles, mas por nós. Exatamente. Porque se nós fizermos só pelos outros, como ficam os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos planos? Sim. A nossa e que saúde. seja, eu penso muito saúde. disso, que seja pelos filhos que a gente cuida da gente, que seja por eles. Claro. Porque filho vê o que você faz, é exemplo, né? Então, quando você cuida de você, isso eu penso demais. Que seja por eles, né? Que você seja alguém de se admirar. Ainda que seja por eles, né? Vai passar o ideal tempo. é que seja por você mesmo, Sim. né? Porque o mandamento é claro, né? Ama o próximo como a ti mesmo. Então você tem que ter o teu amor, né, para você poder dar o teu amor. Então o mundo ideal é que seja por você. Primeiro a máscara de oxigênio em você e depois na criança. Quem não consiga, aí tá tudo certo, que seja pelo seu filho. Sim. Né? Eu acho que cada um tem o seu momento. É isso que a gente vai aprendendo também. Você não adianta querer tirar de uma pessoa aquilo que ela não tem ainda para oferecer. Talvez não tenha hoje, talvez tenha amanhã. Talvez não tenha nunca. Talvez nunca tenha. Como nós também temos uma série de defeitos. Temos virtudes, sim, mas também temos nossos defeitos. É isso aí. Então, reconhecer as nossas virtudes, nossas limitações é fundamental para nos permitir seguir adiante. E veja, eu sabia que eu precisava só de mais uma oportunidade. E veja como a vida ela é. Não é? No momento de maior dificuldade que eu tive na vida profissional, depois de passar por um estágio que eu poderia ter me acomodado, falei, agora eu me aposento aqui, vou viver meus próximos 20 anos não vou procurar confusão? Exatamente. Só aparece a oportunidade que me permite reconstruir novamente o escritório de uma forma mais eficiente, não é? Numa situação, talvez a melhor situação profissional que eu já tive na vida. Olha que coisa boa, bacana. olha que maravilha. Quando você imagina, você olha aquele furacão todo, que você fala, puxa vida, só vem destruição depois dele. Não. Tinha um sol lindo esperando ali atrás. Não é? E aí, tem uma outra particularidade também que eu acho que é legal falar, porque faz superação e tudo mais, acho que tem relação com o tema. Não é? Superado isso tudo, e eu com essa condição restabelecida, eu poderia me acomodar de novo. E aí vem o raio do temperamento. Aí é você, né? Ai, aí é Marcos sendo Marcos. Maravilhoso. Aí eu tinha, não é? Aonde eu posso ir agora? Eu tinha uma expectativa. Falei, puxa vida. Minha filha está fazendo direito. Qual é o teu signo, Marcão? Áries. É o meu signo. Eita porra, por isso que não Que dia, Marcos? 18 de abril. 16 de abril. 18 de abril. Aí, pronto. Sabia. Mesmo decanato. Eu imaginava que minha filha, porque fazia direito, que ela seguiria o escritório, caso quisesse. É sua filha, que história, fala pois isso. Ela, indo para o quarto ano, ela, pai, não quero mais fazer direito, na verdade não quero seguir a profissão, quero fazer medicina. Então, tá ok, a filha. medicina estava ali no sangue, né? Tava ali. Não tem jeito. Ok, eu achei que ela fosse demorar 1, 2 anos, porque depois de 4 anos fora do colégio, fazendo direito, enfim, fez, no mesmo ano já passou no vestibular, e hoje está fazendo medicina lá na PUC São Paulo, que é em Sorocaba, mas concluindo o curso de Direito esse ano aqui em Campinas. Muito então ela legal. fica. Gente, como é que ela dá conta disso? Mas o fato seguinte, o lado interessante disso, né, depois desse parênteses, é que a hora que eu me vi sem herdeiro para seguir a profissão, o que eu resolvo fazer? Vou investir no escritório. Passo a investir mais no escritório, aquilo que podia me levar a acomodar virou um novo estímulo. Porque o direito passou nesses últimos 10 anos, principalmente, por muita transformação.
Os escritórios de Muita. advocacia passaram a ser empresas. Sim, claro. Com gestão, Com marketing, CEO. comunicação, Mudou muito. CEO. Sim. Mudou demais. Mudou totalmente. E eu, nessa situação, eu tive esse estímulo. Falei, quer saber? Eu vou empreender. E o serviço virou novamente, vou commodity, investir não tem mais aquela novamente. coisa do advogado, Exato. aquela deferência, todo mundo faz Exato. igual. Exato. Então, até comprovando de fato que eu nunca me acomodei, respondendo aquela tua pergunta, se você tiver um espírito de acomodação, a hora que você encaixar em determinado modelo, ainda que não seja algo que te satisfaça plenamente, você fica. Você fica, exatamente. Você acomoda. E eu nunca me acomodei. E além disso, além de tá fazendo um trabalho muito forte eu estou trazendo o escritório para a nova realidade do que ele é o mundo jurídico hoje, investindo bastante nisso. E fui além. Por não satisfeito com o direito, falei, agora eu vou para outra atividade também. E o que é? O que você Na inventou? verdade, hoje, eu também sou sócio de uma empresa, nós estamos finalizando um processo na CVM para ter uma gestora de fundos, que é uma Asset Management, Ah, que legal. que é atuação na área financeira. Que legal. Show. Eu não posso atuar diretamente, Sim. porque... Pela questão ética. A questão ética, né? Mas eu posso ser sócio investidor. Sim. Então, veja, é que eu falo para vocês, se não fosse o perfil, se não fosse essa personalidade, eu não estaria aqui hoje. Provavelmente, no momento de crise, eu poderia até ter desistido, Sim. me deixar levar por ela, ter mudado de rumo, mas não. É aquilo que eu falei para vocês. Eu fui encontrar dentro de mim uma força que provavelmente eu não sabia que eu tinha. É isso. Mas eu fui, A gente descobre na hora... na hora do aperto. É isso. Só que eu fui, eu não parei. Difícil, muito difícil, não é fácil. Não é uma caminhada tranquila, não é uma caminhada serena o tempo todo. Você se questiona muito. Você fala, pô, será que é isso mesmo? Será que é aí que eu vou? Mas nesse aspecto, Daniela, você perguntou sobre a questão espiritual. Eu tive uma situação... Bom, venho de família católica, né? Meus pais, meu pai foi coroinha de igreja, Bem aqueles católica. avós italianos, portugueses, né? Católica, apostólica, romana. Sim. Estudei em escola de freira, enfim. Então você já carrega aquilo com você. Em determinado momento, 2011, 12, por algumas circunstâncias da vida, eu dizia para mim mesmo, né? Estou de mal com Deus. Estou de mal com Deus. Eu dizia para mim. Prepotente, né? Mas também jovem, né? A gente abusa, né? Até levar uma paulada. Na hora que veio a sarrafada, né? Onde você se apega? E você acha que isso foi castigo? Você acha que Deus castiga? Não. Foi porque você brigou foi com castigo. ele? Não. Até parece que ele está preocupado se você está de mal ou não. Primeiro porque ele é pai e ele E não tá pode ser ligando. um- Se você brigou com ele, ele nunca brigou com Não, você. exato. Né? Briga Deus nunca sozinho. briga com a gente briga Exato, sozinho com exato. Eu acho que assim, de novo... acho Quando a que gente você tem que- entendeu? Quando é que você entendeu isso? Que você falou, pô, que babaquice. Na hora que veio o problema, porque o que acontece? Depois que eu tive, você passa a ter as dificuldades, você começa a procurar soluções, é inevitável, se você já teve qualquer experiência espiritual, você olhar para esse lado. Só que eu fui para um outro lado. E aí que é interessante também você observar o que é a maturidade, como a vida vai te conduzindo por determinados caminhos, não é? Eu nunca, na prática, hoje eu tenho consciência, eu nunca estive satisfeito dentro assim, da Igreja Católica. Sempre faltava alguma coisa. Exato. E onde Pra que eu mim era encontrei assim também. respostas? No Espiritismo. É isso aí, pra mim era assim também. Que a fé é racionalizada. Aí as coisas começaram a se encaixar. E aí você passa a entender melhor o que é essa dinâmica, o que é você acreditar numa força maior. Dê o nome que quiser dar, na nossa É amor isso de Deus. aí, né? Mas é uma força maior, é algo que está aí no universo, que nos apoia, nos ajuda. E que, como você perguntou, se você parar bem e refletir, está dentro de nós. Você encontra dentro de você. Não tente encontrar no outro. Não. No outro a gente vê o quê? Boas experiências. Sim. Claro. Pessoas, não é, como você diz, que realmente sabem e conseguem perdoar com uma facilidade enorme, têm amor ao próximo, praticam a caridade, enfim, Exatamente. os ensinamentos, vamos dizer assim. Mas é dentro de nós que nós encontramos cada vez. A construção é individual. É isso. Se você deixar de Desenvolvimento de fazer, virtudes. esse tempo que eu falei para vocês, né, que eu me autodeclarei brigado, foi um azar o meu. É isso. O problema é isso. seu, né? Azar o Meu. seu. É E isso. é sua escolha. É azar o meu. É sua É isso. escolha. Quis brigar, ok. Né? Exato. Isso Então, não quer dizer que ele vai te castigar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele teve do seu lado o tempo todo. Te deu chance de né? Só perceber. que você tinha que perceber isso. É. Sim, e veja, mais importante do que isso, você reconhecer as suas limitações. Exatamente. É saber o tempo todo que você é limitado,
que você era só um grãozinho, né? É a lembrar da humildade, tua né? finitude, ainda que nessa Exatamente. vida... É a humildade. Né, a tua finitude. Veja, sem... É interessante, não é? Nós vivemos aqui em Campinas, eu nasci em Campinas, sou campineiro, a gente costuma brincar, eu preciso sobre falar um isso. negócio. Ele é, a despeito de ser campineiro... A despeito de... ele era do B. Ele não era do A. Quem viu o primeiro pod vai entender o que eu tô falando. Mas, até aproveitando, era do B, o B era dos bons. Então tá Dos certo. bonitos, Arrasou. das É bonitas. verdade, por isso que eu era do B também, dos bons, Arrasou. das bonitas, adorei. Só que, infelizmente, nosso tempo tá acabando. Ela nós sempre vamos dá ter que essa acabar. notícia, Marcia. Aula de vida. Obrigada. que bom. Querido, Eu agradeço olha, vocês. super obrigada. Muito obrigado pelo convite. Adorei, Estou muito adorei. feliz. Quero que você de vir volte aqui, viu? mais vezes. Sempre convidado. Com certeza. Adoremos, Não adoremos. falta história para Qualquer dia contar. A gente vai falar de signo. Não, ele vai contar. Ariano. Tudo que o Ariano faz. Tudo que o Ariano faz, tudo que o Ariano não faz. Que tem coisa que a gente não faz também. É verdade. Nós levamos muitas vezes uma fama que não é bem nossa. Não é bem assim. Algumas até justificam, mas nem todas. Mas nem todas. Obrigada, viu, querido? Imagina, Ju, obrigado gente, pra vocês, viu? super obrigada. Foi uma delícia essa manhã. A gente vai trazer o Marco de novo, com certeza. Beijão. Obrigada, até o próximo. Obrigada.